Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação poderá ser acessada no site da companhia, ri.dex.com. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e depois optar por entrar na sala inglês. Depois disso, selecione silenciar áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência a diretoria executiva da Dexco e o time de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Francisco Semeraro, que dará início à apresentação. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral de resultados da Dexco. Junto comigo está o Antônio Joaquim, nosso CEO, e todo o comitê executivo da companhia. Começando a nossa apresentação pelo slide 3, em meio ambiente macroeconômico local, com expansão da massa de renda da população e evolução do índice de varejo da construção civil do IBGE, a divisão madeira apresentou novamente um desempenho consistente, com o segmento de painéis focado cada vez mais na otimização da rentabilidade de seus volumes. Na divisão de acabamentos, vimos em metais e louças que as ações estruturantes realizadas ao longo de 23 e 24 impulsionaram o resultado, levando a uma importante melhora sequencial de resultados, mesmo que ainda abaixo dos níveis históricos. Entretanto, em meio ao mercado ainda competitivo em revestimentos, a divisão ainda segue com um ritmo lento de recuperação. Desta forma, a companhia apresentou um avanço de 8% em seu EBITDA ajustado e recorrente trimestral em relação ao mesmo período do ano passado. Além do resultado consistente de painéis ao longo do semestre, os negócios florestais realizados e a melhor graduação da divisão de acabamentos fez com que encerrássemos os primeiros 6 meses do ano com EBITDA ajustado e recorrente de R$ 818 milhões, 17% acima de 2023. Com níveis excelentes de qualidade e produtividade, no segundo trimestre, a LD Celulose apresentou seu melhor resultado operacional desde o startup, com EBITDA total de R$ 376 milhões, sendo os 184 milhões a parte relativa à Dexco. Se considerados os resultados da LD, a Dexco apresentou um EBITDA de R$ 561 milhões no trimestre e de 1,1 bilhão no semestre. Passando agora ao slide número 4 para falar um pouco sobre o caixa. Devido à alta utilização das fábricas de painéis e a demanda por madeira para os negócios da Dexco, intensificamos o investimento em capex de florestas, que foi parcialmente compensado por uma eficiente gestão de capital de giro, levando à geração de caixa operacional positivo no trimestre de R$ 36 milhões. A gestão em capital de giro foi consequência dos resultados positivos, principalmente na gestão de estoques e de fornecedores, e levaram à redução da proporção entre o capital de giro e a receita líquida para 15%. Além disso, também foram realizados desembolsos referentes aos projetos do ciclo 21-25, no total de R$ 111 milhões no trimestre e R$ 214 milhões no semestre, direcionado principalmente para a construção da nova fábrica de revestimentos em Botucatu, São Paulo. Desta forma, encerramos o trimestre com um consumo de caixa total de R$ 207 milhões no trimestre e R$ 544 milhões no semestre. Passando ao próximo slide. Mesmo com a melhora dos resultados no período, o consumo de caixa diante dos investimentos no ciclo 21-25
levou ao aumento da alavancagem para 3,46 vezes nesse trimestre. Além disso, a companhia segue capturando o resultado de suas iniciativas de liability management com a manutenção do prazo médio de pagamento da dívida em 4,6 anos e o custo médio de 103,6% do CDI, sendo que 85% do endividamento bruto é de longo prazo. Passemos agora ao slide 7, falar um pouco sobre o mercado de painéis. Os dados publicados pela IBÁ confirmam o desempenho consistente do mercado com crescimento sequencial de volumes, tanto no mercado externo quanto doméstico, que tem levado à ocupação fabril elevadas das capacidades disponíveis tanto em MDF quanto em EDP, como reflexo do avanço dos principais mercados. Agora sobre a nossa divisão madeira no slide 8. Diante do mercado aquecido, apresentamos volumes em patamares elevados e devido às paradas de manutenção nas linhas de MDF, foi priorizada a demanda para a otimização de rentabilidade, que impactou os volumes no início do trimestre, mas já foram totalmente recuperados dentro do período. Ainda em patamar elevado do mercado de painéis, a atividade florestal priorizou o abastecimento das operações fabris. Diante disto, não foram realizados negócios florestais relevantes no trimestre, o que levou à retração sequencial de receita e resultado no período. Ainda, tomando como base a sazonalidade típica favorável no segundo semestre, optamos por concentrar as paradas de manutenção agora neste segundo trimestre com impactos pontuais em volumes, ocupação de MDF e margens. Desta forma, a divisão encerrou um EBITDA do segundo TRI em R$ 319 milhões e margem de 26%, retração de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, mas com evolução de 12% no semestre. Passando ao próximo slide para falar da performance da celulose solúvel. A LD Celulose operou de forma plena durante todo o segundo TRI de 24, com nível de qualidade excelente e avançando em sua curva de produtividade. Junto a isto, a melhora de produtividade na produção, em especial no uso de químicos, e a apreciação do dólar frente ao real favoreceram a rentabilidade, que encerrou o trimestre no seu melhor resultado desde o startup, montante total de EBITDA de R$ 376 milhões, sendo a parte da Dexco R$ 184 milhões. No semestre, os impactos da parada realizada no primeiro TRI foram mais do que compensados por resultados operacionais mais fortes, levando a um resultado total de R$ 607 milhões de EBITDA, evolução de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo em meio a resultados operacionais consistentes, considerando que a moeda funcional da LD Celulose é o dólar, a variação cambial acabou por gerar um efeito contábil sem impacto no caixa relativo a impostos diferidos que impactaram pontualmente o lucro líquido e levaram a um prejuízo total de R$ 43 milhões no segundo TRI de 24. Passando agora ao slide 11, sobre o mercado de acabamentos. De acordo com os dados da Abramat, o mercado de acabamentos encerrou mais um trimestre com sinais de melhoria, apresentando um crescimento médio de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda, esse ritmo de crescimento permitiu que a associação revisasse sua projeção do ano para uma elevação de 3% em relação ao ano passado. Esses indicadores são bastante amplos, portanto, incluem muitas outras categorias além do que a Dexco comercializa. Passando agora ao slide 12, sobre os nossos resultados nesse mercado. Os sinais positivos de mercado e os avanços em vendas diante de bem-sucedidas iniciativas comerciais realizadas ao longo de 23 e 24, em especial no segmento de metais, fez com que a divisão apresentasse um mix mais elevado no período. Levou a uma evolução positiva em 14% da sua receita líquida no trimestre na comparação anual. Em relação ao primeiro TRI, a melhoria contínua de custos como reflexo das ações estruturantes de 23 e também de 24 também alavancou a rentabilidade. A combinação desses fatores levou à retomada do patamar positivo de EBITDA ajustado e recorrente para R$ 52 milhões no trimestre, importante evolução em relação ao mesmo período do ano passado e também ao trimestre anterior. No semestre, o EBITDA foi de R$ 50 milhões, mais do que o dobro apresentado nos primeiros 6 meses de 23. Agora, passando ao próximo slide para falar sobre o mercado de revestimentos. De acordo com os dados da Anfacer, o mercado de revestimentos apresentou novamente um desempenho instável no trimestre, com a produção em via úmida, o segmento de atuação da Dexco, ainda em retração em relação ao ano anterior. Além disso, o mercado segue com estoques na cadeia acima do nível histórico,
e, consequentemente, com a utilização da capacidade instalada ainda baixa. No próximo slide, destacamos que, diante disso, mesmo com um crescimento de volume acima do patamar de mercado, os preços ainda seguem pressionados pela instabilidade do segmento e nível de ociosidade. Em paralelo, a companhia segue disciplinada em iniciativas de melhoria de produtividade e gestão efetiva de despesas como alavancas de resultados. Com o avanço de volumes, se desconsiderar a capacidade de RC2, uma das nossas unidades que foi suspensa temporariamente em 2023, a ocupação pro forma da divisão é de 74%, alinhada com o mercado, o que contribuiu para a diluição de custos e captura dos retornos ligados às ações estruturantes realizadas no ano passado. O ambiente de mercado competitivo, avanço de volumes e maior diluição de custos fixos levou a EBITDA ajustado recorrente de R$ 6 milhões no trimestre e R$ 10 milhões no semestre. Passando ao próximo slide para alguns destaques de ESG, nesse trimestre publicamos o relato integrado da companhia, reforçando cada vez mais as nossas práticas relacionadas ao tema. Esse é o 5º ano seguido que publicamos este formato de material que busca principalmente mostrar como a Dexco gera valor de longo prazo através de suas operações e práticas de todos os stakeholders. Com os detalhes das principais iniciativas da Dexco, destaco os avanços da estratégia de sustentabilidade de 2025, trazendo aqui a evolução de nossas metas e compromissos, em que atingimos a marca de aterro zero nas unidades de metais, finalizamos o enquadramento de toda a produção de painéis no nível 1 de emissão de formol, que, equilibrada com a produção de nossas linhas, garantem o atendimento à demanda nacional de painéis, clientes nacionais e que atuam no mercado de exportação. Monitorando as tendências do setor e consumidores, alcançamos a marca de 70% de substituição das embalagens pelas de papelão reciclável, reduzindo a demanda de insumos de origem não renovável. Phase-out do carvão mineral nas operações de revestimentos cerâmicos com a substituição total por gás natural e biomassa. Além disso, a Dexco também alcançou o primeiro lugar no setor de materiais de construção no ranking Merco, Responsabilidade ESG 2023. Mais um reconhecimento da nossa reputação, respaldando a percepção do público sobre a ética e responsabilidade nas ações empresariais. Acreditamos que trazer o ESG para o centro das discussões é uma ação que vai além de uma boa prática, garantindo a antecipação de riscos e oportunidades geradas nos setores que atuamos e nos produtos que comercializamos. Passando ao próximo slide, um pouco sobre as nossas perspectivas sobre 2024. Para o segundo semestre, em meio às incertezas ligadas ao cenário fiscal local e externo, a trajetória da taxa básica de juros deve ser impactada com a interrupção do ciclo de cortes iniciado no ano passado. Mesmo com o índice de varejo da construção publicado pelo IBGE ainda com perspectiva de crescimento em relação ao ano passado, a magnitude pode ser limitada diante das incertezas quanto ao patamar da taxa de juros para o restante do ano. Na madeira, seguimos confiantes com o desempenho do segmento de painéis, direcionando a nossa atenção para o uso de madeira das nossas florestas para a sua produção, tendo em vista o desempenho que o segmento tem conseguido obter em termos de rentabilidade e volume. Em paralelo, confirmamos o nosso diferencial competitivo florestal diante de um mercado de madeira escasso. Melhora gradual da rentabilidade na divisão de acabamentos, mas com ritmo distinto nos negócios diante de um mercado competitivo em revestimentos. Na LD Celulose, uma sequência de resultados consistentes, ganhos sequenciais de produtividade e manutenção dos excelentes parâmetros operacionais, com perspectiva de possível aumento de patamar de preços ao longo do tempo. Foco em rentabilização dos projetos do ciclo de investimentos 21-25, incluindo o início da operação da nova fábrica de revestimentos em Botucatu, São Paulo, neste ano. Novos produtos, melhor eficiência e melhor posicionamento estratégico em benefício dos nossos clientes. Todas essas iniciativas partindo de uma base bastante sólida de gestão de capital de giro e administração diligente de custos e despesas. Com isso, encerro a apresentação e vamos abrir na sequência para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Caio Greiner, do BTG Pactual. Por favor, senhor Caio, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Obrigado. Duas perguntas, pessoal. A primeira, um pouquinho mais extensa sobre CAPEX. A gente observou agora nesse trimestre o CAPEX de vocês, de maneira geral, né, e principalmente o CAPEX de manutenção, crescendo bastante. Vocês até comentam um pouco sobre a questão do CAPEX de replantio, né? Queria um pouco de ajuda de vocês sobre como interpretar essa aceleração, e se isso, por acaso, tem alguma coisa a ver com essas vendas de madeira em pé mais fortes, madeira, essas vendas do segmento florestal mais fortes vocês têm feito, ou se é mais uma questão do fato de que a unidade de madeira ela vem operando a taxas de utilização muito altas já há alguns anos, e aí faz essa necessidade de acelerar um pouco mais o replantio. Queria que vocês ajudassem a gente a interpretar um pouquinho melhor esse nível de capex de manutenção e quanto que e como que a gente deveria pensar esse nível de maneira sustentável para frente, né? Qual que é pode ser uma base anual, qual que é o capex de manutenção da Dexco que a gente pode usar para modelar. E um segundo ponto sobre capex ainda, a gente vinha modelando já há algum tempo, um capex anual para vocês total agora perto de 1 bilhão, só que vocês já fizeram 700 milhões agora no primeiro semestre. Eu queria entender se faz sentido a gente continuar trabalhando com esse nível, ou se e vai ter uma desaceleração bem forte no segundo semestre, ou se a gente já tem que começar a pensar em um capex mais alto para o ano. Segundo ponto sobre Deca, pessoal, a gente viu que, pô, acho que essa margem de 10% surpreendeu bastante pela recuperação rápida, né? Os ganhos eles vieram bastante de uma melhoria de mix, algumas iniciativas de ganho de produtividade, enfim, todos esses pontos que a gente vem comentando bastante já ao longo dos últimos trimestres. O que eu queria entender, na verdade, qual o potencial de ganho adicional de margem que vocês ainda enxergam para a unidade Deca, apenas através dessa retomada operacional? Eu tô lembrando muito que no passado vocês comentavam bastante que a margem potencial de Deca poderia chegar até acima de 20%, né? Esse nível para vocês, ele segue fazendo sentido? E se vocês por acaso conseguissem fazer uma quebra de quanto que esses ganhos adicionais eles poderiam vir a partir de melhorias operacionais dentro de casa, e quanto que ainda depende de mercado, acho que ajudaria bastante a gente a modelar essa evolução da unidade daqui para frente. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Vou começar respondendo um pouco sobre perspectivas gerais de CAPEX e vou convidar também o Henrique Haddad para comentar um pouco do específico sobre madeira e florestal. Eu acho que dentro do cenário aí que a gente vem apresentando de números financeiros, né, a gente tem uma aceleração das atividades no mercado de madeira já tem um tempo bastante razoável, né, nas frentes em que a gente vem conversando aqui, tanto pelos negócios florestais quanto pelo nível bastante elevado da fabricação de painéis. E a tua pergunta ela captura bastante disso, porque a gente olha como perspectiva geral que em algum momento você precisa trazer esse histórico todo para a normalidade. Então, a gente está aproveitando esse momento em que a gente está com um nível bastante interessante de rentabilidade geral de painéis, balanceando bem rentabilidade versus ocupação de fábrica e tal, para fazer esse balanceamento que, naturalmente, nesse momento, tem pressionado um pouco o nosso nível de CAPEX. Isso tem uma vida limitada. A gente imagina que para frente esse patamar ele deve ser reduzido ao que a gente tem apresentado agora, mas fato é que a gente tem aproveitado num pacote geral desse ambiente bom para capturar oportunidades de rentabilidade de painéis boas, bons negócios florestais, e em contrapartida, em alguns momentos, você tem um pouco de aceleração desses gastos florestais. Foi o caso parcialmente no ano passado, a gente tem visto esse ano também, mas o balanço geral de tudo isso é que ele continua sendo um investimento bastante importante para garantir o suprimento em plena capacidade das nossas fábricas e abrir oportunidade para esses negócios que a gente tem feito, que tem trazido bastante resultado para a companhia de uma forma geral. Então, uma decisão bastante consciente da empresa de balanceamento, tem esse pequeno ônus aí no curto prazo, olhando só o capítulo de CAPEX, mas é uma alavanca importante de geração de resultados e de geração de caixa para a companhia, que no líquido continua sendo bastante positivo.
Aproveito para passar, então, rapidamente a palavra para o Henrique para dar um pouquinho de perspectiva geral sobre madeira, mas queria primeiro contextualizar um pouco dessa decisão. Caio, obrigado da pergunta. Bom dia a todos. Opa. Caio, obrigado da pergunta. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estamos aqui só confirmando que o Francisco comentou. De fato, todo dia nós estamos fazendo esse rebalanceamento das nossas florestas. Uma das alavancas de aumento de produtividade também é o trabalho de compra e venda de florestas, onde a gente tenta, à medida que existe esse planejamento de longo prazo, diminuir o raio médio, onde a gente tem a disponibilidade de florestas. E lembrando que o que está acontecendo nos últimos 18 meses, né, ele foi potencializado durante a pandemia, onde a gente usou muita floresta por conta da alta produção de painéis naquele período. E a gente vem repondo e fazendo esse balanceamento, como o Francisco mencionou. Eu queria lembrar também um ponto importante, que a floresta não é um processo que a gente consegue sentar e esperar, né? Simplesmente. Quando eu tenho uma floresta que ela está num estágio adequado para a colheita, o melhor que eu tenho que fazer ou é colher ou vender, porque senão eu começo a entrar num período crítico de ciclo de crescimento ótimo da floresta. Então, é parte da vida. Naturalmente, com um volume maior de produção, isso acaba tendo um desbalanceamento no curto prazo, que a gente, nos próximos 18 meses, no máximo 24 meses, com isso vai estar realinhado, e a gente considera que o nosso plano e a nossa estratégia de manter autossuficiência em grande parte do nosso consumo, quase todo, continua válida, e é isso que a gente está tentando implementar. Só para concluir também com um pedaço da sua primeira pergunta, Caio, você pergunta sobre a questão do direcionamento do que seria um nível de CAPEX para 2024, né? A gente vem com um direcionamento um pouco acima de 1 bi, então a gente está falando de 1,1, 1,2 bi, lembrando só que a gente teve um efeito importante de carry-over de projetos do ano passado para cá, principalmente da fábrica de revestimentos cerâmicos, que está agora entrando nessa fase de conclusão, e isso tem, obviamente, um impacto no nosso nível de CAPEX específico da linha de projetos, mas ainda do ponto de vista de CAPEX sustentação, dentro da qual tem a participação dos investimentos em florestal, a gente está nesse momento de um pouco de elevação, mas que a gente deve reduzir olhando uma perspectiva mais para frente, tá? Então, só para dar um pouco de cor aí do que a gente pode imaginar, mas também leve em consideração que a gente tem feito uma série de iniciativas para garantir que todo esse investimento, qualquer que seja, feito dentro do ano de 23 e 24, né, dos últimos 2 anos que foram os anos mais intensos de uso de recursos em CAPEX, que sejam CAPEX que tragam efetivamente resultados, como a gente tem visto aqui nas divisões e no consolidado da companhia, tá? Eu vou passar... Só uma coisa, o Caio, aqui é o Antônio, essa sua projeção ao redor de 1 bilhão mais à frente, a partir de 25, talvez já encerrado o ciclo de CAPEX, ela é bem razoável, uma projeção mais à frente. É um número bem balizado, a gente não deve fugir muito dele, não. E com relação à sua segunda pergunta, Caio, sobre o potencial para a DECA, né, acho que a gente vem comentando de uma forma geral que os resultados, especialmente no momento em que você está trabalhando com um giro de estoque, no primeiro momento um pouco mais lento, eles demoram um pouquinho para chegar no P&L, então a gente já consegue ver essa captura acontecendo agora no segundo TRI, ou seja, um efeito da gente produzir de forma mais eficiente, né? E a gente vê esse giro trazendo já uma redução de custos unitários. Mas com certeza existe perspectiva, independente do mercado, para a gente continuar naquela trajetória que a gente já sinalizou nas 2 últimas calls de melhoria de rentabilidade, sem perder de perspectiva potenciais que a gente também comentou no nosso Dexco Day de outubro de 2023. Passo agora para o Raul para comentar um pouco mais. Caio, obrigado pela pergunta. Aqui tem um tema importante já desde o terceiro tri do ano passado, a gente vinha falando, segundo, terceiro tri do ano passado, a gente vinha falando exatamente desse tema da profundidade das mudanças estruturais, né? E a gente previa um primeiro tri
mais fraco e uma melhora de tris sequenciais a partir do segundo tri. Isso é muito consistente com o que a gente vem falando nos últimos calls, né? Dá para reafirmar, sim, que a gente continua perseguindo e acredita de forma inabalável aí que a gente tem um negócio acima dos 20% de margem EBITDA. Uma boa parte disso seguramente vem ainda de melhoras operacionais, né? Vocês sabem que dentro do resultado de Deca você tem negócios diferentes, com comportamentos diferentes, né? E com níveis de ação diferentes. Então, dá para esperar no médio espaço-tempo um ganho de um dígito alto aí de produtividade, né, puxado por ganhos de eficiência em louças e em metais, melhor utilização, né, a gente começa a entender, a exemplo do que foi feito na madeira, oportunidades de ajustes pequenos de produção que tiram gargalos importantes e dão mais possibilidade. Isso melhora a nível de serviço para cliente e Deca, por ser uma marca líder, isso também impulsiona vendas à medida em que você melhora a nível de serviço. Vocês se lembram também que a gente construiu um orçamento para 24, dependendo pouco do crescimento de mercado, ou acreditando num crescimento de mercado muito tímido, né? O setor tem usado aí o termo despiorar, né? Que é um neologismo interessante, mas que de fato não dá para dizer que a gente está melhorando, né? Muito, mas a gente vê essa recuperação lenta, muito em linha com o que a gente previu. Então, evidentemente, se o mercado melhora, né, de uma forma mais expressiva, a gente vai capturar parte disso também, mas eu diria que daqui para frente, à medida que os estoques começam a girar, especialmente em revestimentos cerâmicos, mas também em louças e metais, a gente começa a ver algum benefício do produto que entrou em estoque a custo menor. E isso vai continuar acontecendo até o final desse ano, né, e parte de 25 como os ganhos de custo ainda. Então, estamos aí no início desse processo de recuperação e, apesar de extremamente alentador essa margem que a gente apresenta agora, está ainda distante do que a gente quer perseguir. Obrigado a todos pelos esclarecimentos. Só um follow-up rápido para o Francisco. Francisco, você comentou no nível de CapEx total para esse ano que vocês vinham direcionando algo entre 1,1 a 1,2 bi. E eu só não entendi se esse nível ele continua fazendo sentido ou seja, se a gente deve esperar uma desaceleração relevante agora para o segundo semestre. Obrigado a todos. O todo, Caio, a gente continua acreditando nesse nível de 1,1, 1,2, na combinação tanto de projetos quanto de sustentação. A gente entra no segundo semestre do ano com o impacto ainda de alguns projetos, desembolsos de projetos ainda acontecendo, mas no pacote geral, o efeito caixa da ordem de 1,1, 1,2 continua fazendo sentido para a gente, tá, Caio? Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado aí por pegar minhas perguntas. Bom, nesse trimestre, né, acho que a Dex conseguiu mostrar aí alguma evolução já em Deca, né, mas acho que o que tem deixado ainda os investidores com um pouco mais de dúvidas aqui seria sobre o potencial de retomada no segmento de revestimentos cerâmicos, né. Daí, dito isso, assim, seria interessante entender nessa questão de revestimentos, né, o quanto desse cenário ainda desafiador vocês atribuem ao mercado, o quanto vocês atribuem à própria estratégia, né, e reposicionamento, né, de marca da empresa. E aí, obviamente, entender aqui como é que vocês estão vendo, né, o segundo semestre aqui dessa divisão, né, como é que vocês imaginam que vai ser a evolução aqui no segundo semestre. E ainda nesse ponto, né, assim, a gente ainda está vendo uma ociosidade importante aí na parte de revestimentos, né? Se cabe aqui algum ajuste de operação, enfim, o que vocês têm em termos de planejamento aqui para a divisão. E a segunda pergunta seria sobre a divisão de painéis de madeira. Talvez vocês pudessem comentar um pouco mais aqui sobre o ambiente competitivo, né, espaço de aumento de preço no curto prazo, e aí, em uma perspectiva aqui talvez de mais longo prazo, né, quais são os principais projetos e oportunidades, né, para essa divisão, e até mesmo se vocês ainda entendem que ainda há espaço aqui para consolidação,
né, dessa indústria e como que a Dexco aí deve se posicionar nesse cenário. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou direcionar, acho que direto a primeira para o Raul. Acho que tem bastante conteúdo para comentar sobre o mercado de revestimentos aqui. Obrigado, Rafael. Bom, a gente não espera ajustes em revestimento de capacidade. Eu acho que aqui, depois de um certo tempo, a gente achou, né, encaixou um modelo de operação muito eficiente, né, e começa a trazer estoques e produção a um nível muito competitivo, né, e produção contínua, como é revestimento, requer nível de ocupação adequado. É importante lembrar, né, que o nível de ocupação que a gente está utilizando não acarreta grandes custos, né? Sim, uma menor diluição de custos fixos, que andam bem ajustados também, mas em termos de custo variável, a gente não tem nenhum impacto adicional, nada diferente. Então, é uma ocupação muito próxima do que a gente considera adequado para operar esse nosso parque, esse nosso sistema de produção de revestimentos. Então, aqui, chave vai ser efetivamente a gente reocupar esse nosso espaço no mercado, né? E a gente quer fazer isso de forma estrutural, né? Via boas ações de trade marketing, via aproximação com parceiros e clientes, né? Via uma tabela de política comercial consistente que dê previsibilidade para os nossos principais parceiros, via diferenciação de produto, né? A gente tem tido a coleção que a gente lançou em 24 com a melhor performance dos últimos tempos, então mostra que a gente tem acertado nos padrões também, e isso dá uma diferença importante nesse segmento de valor, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que movimentar volume, né? Então, por isso que o tema custo, ocupação é algo absolutamente importante nesse momento, para que a gente consiga fazer uso desse custo mais baixo pela ocupação e poder participar, né, no segmento também de preço, né, e ocupar esse espaço. Então, chave aqui é ampliar o nosso volume de vendas, ampliar a nossa participação de mercado, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer uso e manter esse nível bom de operação, né? A gente sofreu muito ao longo de 23, tendo que fazer parada justamente para ajustar estoque, movimentar estoques. Então, a gente tem ainda o resto desse ano para ajustar estoques aqui de uma forma importante para, de fato, ver esse custo que está entrando na produção virar venda e virar resultado no final, né? O último tema é o tema de mercado. Vocês estão vendo, né, que existe aqui um downgrade, né, pela primeira vez em algum tempo. Você começa a ver um pouco de via seca crescendo de novo e o nosso via úmida andando um pouco para trás, né? A gente está bem melhor do que o mercado, mais do que 10 pontos melhor do que o mercado, mas isso ainda é insuficiente para os resultados que a gente espera, né? Então, a gente espera, assim, os próximos terceiro trimestre sazonalmente favorável para revestimento, mas certamente vai ser extremamente brigado aqui, né? Você tem bastante capacidade, você vê a própria Anfacer com 74%, né, por cento de ocupação, você vê, então, vai ter muita disputa aqui para a gente ocupar esse espaço, como a gente quer fazer algo estrutural, sem grandes sacrifícios que de fato venham a prejudicar ao longo prazo. A gente espera mais 2 trimestres mais complicados em revestimento, queremos apresentar melhor assim, mas o mais importante aqui é encerrar esse ano com uma posição reconstruída de participação de mercado, de trade marketing bem feito, de parceria com o cliente, para poder estar bem posicionado em 25, com o Botucatu a plena capacidade, com produtos novos, tamanhos novos, formatos novos, especificações novas, produtos novos, inclusive. Então, acho que esse é o tema daqui para frente. Seguimos muito confiantes que essa divisão vai ter um papel pelos próximos 2 ou 3 anos tão relevante quanto o DECA nesse nosso segmento de acabamentos aqui.
Só um ponto. Eu queria aproveitar a questão do Rafael, porque eu acho que o tema de revestimentos cerâmicos deve estar na cabeça e na dúvida aí da maioria dos analistas, de quem nos acompanha, os investidores. Então, eu queria retomar um pouco, tomar aí 2, 3 minutos para dizer o seguinte. Nós tínhamos 4 frentes de trabalho, assim, de uma visão mais geral, envolvendo revestimentos cerâmicos, tá? Nós tínhamos um pedaço que eu chamo de... a gente sempre falou, olha, nós temos um mercado ruim para revestimento cerâmico, você perguntar a todos os nossos concorrentes, todo mundo vai falar que é um mercado que está disputado, tem algum downgrade de mix e tal, então o mercado em si não está grande coisa, mas ele está recuperando, então ele está movimentando, você vê os dados aí de Anfacea, dos outros, e a gente vem acompanhando e até melhor. Então, o termo do mercado, eu diria o seguinte, permanece aquela visão de que realmente o vale já passou e a gente começa a crescer. Eu sempre tenho dito, isso não vai ser um crescimento de mercado acelerado, isso vai ser um crescimento gradativo, mas a gente tem confiança nessa retomada em como que a gente vai posicionar. Então, o tema de mercado era, sei lá, talvez 50% do tema. Todos vocês sabem que nós tínhamos muita lição de casa que a gente queria fazer, estruturar a equipe, time, mudar tal, e isso, o Raul está encerrando isso aí agora nesse semestre, poucos ajustes ainda, estamos trazendo gente talentosa, estamos ajustando o time, e isso já está praticamente completo, ou seja, aquela lição estrutural de dentro está tudo muito bem feita, e preparada, nós estamos confiantes de estar no caminho certo. O terceiro ponto é mesmo o go-to-market. Então, nós temos tanto para as 2 marcas, nossa, Portinari e Ceusa, a gente identificou algumas posições que a gente tinha lá atrás que não fizeram mais muito sentido. Isso daqui, obviamente, eu não vou discutir detalhes assim publicamente, faz parte da nossa estratégia, mas eu queria dizer que existe uma grande estratégia de go-to-market tanto para a marca Portinari, para a Ceusa, e a gente vem cumprindo as primeiras etapas dela de uma forma muito boa. Existe um investimento tremendo em showrooms, são mais de 600 showrooms novos sendo feitos esse ano. Showroom, que eu digo, é o espaço nosso dentro da loja de cada cliente, nos diversos segmentos. Então, existe um investimento alto, capitaneado aí pelo Raul, pela Marina, do marketing. Então está todo mundo no sentido de colocar a melhor coleção, o melhor produto e no site certo, né? Direcionar Portinari onde ela tem que estar, Ceusa onde ela tem que estar. Então, todo esse trabalho também está sendo feito. E, por último, mas não menos importante, é claro que a gente tem um tema de que, num momento difícil de mercado, nós estamos finalizando os nossos investimentos. Eu tive recentemente com o Raul e olhando, nós temos no tema, a gente vai rapidamente, eu diria que aí até o fim do ano, a gente está com tudo que a gente tinha que fazer de ajustes, né? Quando a gente comprou as empresas, a antiga Secris, a Ceusa, tinha muito investimento para fazer, umas linhas melhores, outras piores e tal, e a gente resolveu. O projeto de Botucatu, que a gente está conclui agora, esse ano ele está concluído, chega aí outubro, novembro ele está concluído, já estamos rodando lá, né? Que é um projeto grande, vai nos posicionar muito bem em termos de... poucos fazem esse ponto, vai ser uma grande fábrica de produtos high-end localizado muito perto de São Paulo, então nos dá uma grande competitividade em relação a mercado, aos concorrentes que estão mais ao sul e em outras localizações. Então, isso ela entra agora. E, por fim, estamos fazendo os últimos ajustes na nossa fábrica de Criciúma e na fábrica de Uruçanga. Decidimos agora, coisinha super pequena, interna, os últimos ajustes de linha, tira daqui, põe ali e tal, que também é tudo rápido e, eu diria, sem nenhum capex relevante. Então, com isso, a gente tem base estrutural de indústria
para ficar, vamos supor, você pode ficar 5 anos ou mais sem nenhum investimento relevante, ou seja, as indústrias up-to-date, 3 fábricas muito bem posicionadas, com equipamentos modernos e tal. Então, a indústria bem posicionada, executando um bom projeto de go-to-market, corrigindo algumas coisas, montando um bom time que a gente está terminando de fazer. Aí eu diria que é trabalhar para colher os frutos. A gente confia muito na retomada das margens e de coisa de revestimento, mas é um projeto realmente de médio prazo. Você não conseguia corrigir tudo isso num horizonte de 1 ano, 2, e claro que tivemos aí um pouco de pegar essa ressaca do pós-pandemia e do mercado, enquanto a gente estava investindo. Mas é um segmento crítico, importante para a gente, e que a gente nós nos vemos mais à frente muito bem posicionados para competir nesse mercado. Vocês viram todos os investimentos que foram anunciados, o tema da Casa Dexco, esse novo espaço nosso que teremos, os investimentos que a gente vem fazendo também junto aos clientes, consumidores, ou seja, existe todo um grande trabalho, e mostrar para vocês que, de fato, a gente está confiante que recuperamos esse processo sem dúvida alguma, tá? Então, é só uma interrupção, mas eu acho que revestimentos cerâmicos é uma coisa que está no olhar de todos, porque a gente também tem estratégia para metais, que está indo muito bem, para louças sanitárias, estamos fazendo os ajustes e começa a recuperar bem. Então, a gente tem confiança nesse mundo Deca e revestimentos aí, de uma recuperação aí substancial nos próximos anos também. Rafael, sobre a sua segunda pergunta, eu vou passar para o Henrique aqui, mas até fazendo o link com o que a gente acabou de discutir sobre acabamentos, a gente, olhando de uma forma muito macro, dá até aquela primeira sensação de que é como se fossem 2 mercados completamente distintos, 2 dinâmicas completamente distintas e como se fosse um outro Brasil dentro do Brasil, né, para a madeira. Mas a gente não pode esquecer que esse desempenho geral de mercado e o desempenho da Dexco, eles são desiguais entre os players, né? Até por conta das questões estruturais competitivas que a gente tem em relação aos outros e de que forma que isso se traduz em resultados e participação, market share, capacidade de implementação de volumes e de preço também. Então, só para contextualizar que, sim, a madeira tem performado muito bem, mas que existe uma disparidade bastante grande entre os players de painéis aqui no mercado doméstico. Só para atender aqui as 2 perguntas, Rafael, falando um pouco mais do curto prazo e ratificando aqui o que o Francisco comentou, a performance vem vindo numa super boa balada aqui nos últimos tempos, e quem acompanha mais tempo a Duratex, a Dexco, né, a parte de madeira em especial, nota que, na verdade, nós estamos agora fazendo valer todo o trabalho que foi feito nos últimos 7, 8 anos dentro da empresa. Não é uma coisa de hoje, todo esse trabalho de reestruturação, de olhar as bases, foi feito na madeira e talvez numa dimensão até mais dramática do que tem acontecido na Deca nos últimos tempos. Então, não tem nada por acaso, eu acho que é uma estrutura que vem sendo construída no tempo para que a gente consiga ter as alavancas adequadas para poder administrar os altos e baixos do mercado. O ambiente competitivo hoje ele é um pouco mais racional, a gente nota, há um pouco a fórceps, porque nós estamos falando aqui de um racional duro de se conquistar, porque ele vem sofrendo com relação a custo, em especial custo e disponibilidade de madeira em pé. A gente nota claramente que parece que chegou um limite e da mesma forma que a Dexco e a Duratex vem fazendo alguns movimentos de ajuste de preço importantes nos últimos 3 meses, a gente nota também alguns concorrentes também caminhando na mesma linha. Nós decidimos ser bastante disciplinados nesse processo
executando a nossa política comercial de uma forma a balancear volume e também rentabilidade do negócio, mas a gente nota, de verdade, que parece que nós temos aí uma perspectiva de melhora da condição de preço, muito em função do impacto de custos, esse custo não só na madeira, mas também em alguma matéria-prima relacionada à resina, vem aumentando nos últimos meses. A gente espera que isso apareça mais nos nossos números a partir de setembro. Agosto e setembro a gente já começa a ver alguns movimentos já efetivamente refletidos no nosso resultado. O aumento de preço ele sempre acontece de uma forma paulatina, a gente não tem mais aquele aumento de A a Z, né? Ele é feito bastante estruturado e cirúrgico, produtos, regiões, mercados que a gente atua, e a gente já está vendo o mercado bastante positivo. Ainda falando sobre esse ambiente competitivo, o que parece também é que existe uma retomada importante da indústria moveleira, né? A gente vê isso de uma forma bastante sensível. Os polos moveleiros que a gente acompanha já estão mostrando uma performance mais positiva e a gente está muito perto deles e continua bastante próximo para poder capturar esse volume que vem nesse momento de mercado mais positivo. Os grandes varejistas me parecem também deixar muito claro a importância desse segmento de movelaria dentro do mix de produto. Casas Bahia, Magazine Luiza, as notícias recentes mostram também que eles estão, de verdade, compondo de uma forma mais back to basics, né? O portfólio de produtos que vendem e retomando um pouco os produtos que historicamente têm rentabilidade importante no pacote aí de venda no varejo. Então, sim, a gente espera ter alguns movimentos de preço mais claramente refletidos no resultado. Eles devem acontecer paulatinamente, eu não vou antecipar números aqui, porque a gente está trabalhando muito, como eu comentei, disciplinado, tá? Nós não vamos abrir mão da nossa participação no mercado, já fizemos isso no passado, o Antônio já comentou algumas vezes. O momento agora é de fazer valer a nossa estrutura, sempre lembrando que o que a gente assume claramente é que a posição da Duratex, em função da disponibilidade de floresta, é maior do que a média dos nossos concorrentes, nos coloca numa posição mais positiva para fazer essa gestão. Pensando no futuro, que é outra parte da pergunta, nós não esquecemos do futuro, né? A gente vem falando bastante sobre o nosso investimento nas florestas lá no Nordeste, em Alagoas, temos lá quase 20 mil hectares já, 18 mil e poucos hectares de floresta. Isso pode nos levar a ter uma oportunidade de investir. Queria reforçar esse ponto: sem floresta, sem madeira, não tem fábrica de painéis e nem outra relativa, e não parece que existe nenhum tipo de redução da velocidade ou no interesse das grandes empresas de papel e celulose de diminuir o ritmo de novos projetos. A gente tem ouvido falar em um pipeline absurdamente grande ainda, mais de 80 bilhões de reais de investimentos divulgados aí de papeleiras, fora aqueles que já estão no horizonte em fase de implementação. Então, se o mercado está difícil, não está com cara de melhorar a disponibilidade do custo de madeira. Sobre consolidação, é difícil de te colocar, né? Depois da aquisição da Macisa, não teve nada significativo no mercado. Vou voltar de novo aqui, parece disco riscado, né? Mas falar da disponibilidade de madeira, talvez valha a pena, mas a gente tem que considerar a disponibilidade de madeira, né? Então, assim, nós sempre estamos atentos. Nossa participação é muito grande, pouco provável que exista algum tipo de interesse, ou até autorização para um movimento nesse sentido, mas a princípio é difícil de ver algum ativo que faz sentido pela localização e pela disponibilidade de madeira, que hoje é um ativo bastante difícil. Só um complemento aí ao que o Haddad posicionou. Nós temos que nos acostumar a ver
a projeção mais à frente do negócio madeira como um todo, da mesma forma que viu o setor de painéis, em que pese esse momento muito bom, realmente é um momento bastante favorável agora, a gente deve ter um bom segundo semestre e tal, mas a gente tem que ver para frente que nós não vamos provavelmente viver aquele ciclo do passado onde quando as ocupações começavam a se aproximar do teto, tem novos crescimentos de concorrentes, novos projetos no mercado. Não existe nenhum projeto novo no mercado e eu acredito que nenhum projeto viável nos próximos anos, tá ok? O que pode acontecer pode acontecer alguma mudança de mão de um para o outro, mas a gente não vê acréscimo de capacidade por esse tema florestal que ele é incontornável, tá certo? Então, hoje tem duas coisas que limitam o aumento de capacidade do mercado com novos players, por exemplo. Então, tem o tema de disponibilidade de floresta, é um negócio de longo prazo, gente. Eu tenho falado, isso daí não vai se resolver no Brasil nos próximos 10 anos. É uma coisa assim de muito longo prazo. E nós estamos a reboque. Os grandes investimentos de celulose, de papel, levam toda a madeira disponível e ainda falta madeira. Então, um ciclo de madeira cara é um treco grande e pode ser bastante favorável para nós, como vocês já estão vendo aí nos resultados que a gente vem colocando. E o outro ponto é que nós estamos num ciclo de investimentos altos, os custos dos novos projetos, de eventuais projetos Greenfield, subiram tremendamente, e custo de montagem, custo de importação e todo esse processo. Então, isso deve ser um grande desestímulo, seria extremamente temerário ampliações. Então, a gente deve ver um momento assim, um ciclo dos próximos anos, com o pessoal trabalhando, com todo mundo trabalhando um pouco mais ocupado, então talvez realmente tem que tomar cuidado com preços, porque os custos também são ameaça, então não devemos ver grandes brigas de preço, devemos ver um mercado bastante mais racional nesse sentido. O que pode acontecer é um deslocamento, por exemplo, quem exportava bastante para abastecer mercado interno, essas coisas podem ocorrer, mas eu acho que vai ser muito melhor pilotado. Então, eu creio que o cenário para o negócio de painéis ou de madeira, de um modo geral, deve ser positivo nos próximos anos, sem ter aquele negócio de toda vez que é positivo, entra mais um, entra outro e tal. Essa entrada de novos players, ela vai ser bastante dificultada. Super claro, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Já foi, né? Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Rosito, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho só uma, já que responderam a maioria das minhas outras, mas eu queria falar um pouco de LD. A Lenzing, sócia de vocês agora, tem um novo acionista de referência, que alguém conhece bem todo o mercado florestal aqui do Brasil, que vocês conhecem há muito tempo. Então, eu queria saber, vocês podem falar para a gente como isso muda um pouco a história de LD, no termos de relacionamento dos sócios, o que isso poderia impactar nas questões de disclosure de LD, na estratégia, o que isso poderia significar eventualmente para uma discussão de antecipação de dividendos, ou do pagamento de dividendos, ou de uma eventual expansão ali para fazer uma LD celulose 2, tudo que vocês puderem dar de cor aqui para a gente do que vocês estão esperando, de como tem sido e como tem sido esses últimos meses, né? Obrigado. Bom, falando um pouco sobre LD, então, LD está num momento particularmente bastante promissor. A gente, primeiro começando assim, da operação em si.
a gente vê uma fábrica operando a plena e testando dia após dia os limites de capacidade. A gente já está operando num ritmo aí acima de... Era uma fábrica para 500 mil toneladas, a gente está operando num ritmo diário aí próximo de 550, 560, que é bem borderline dos limites físicos mesmo. Talvez mais à frente, inclusive, todo o nosso time já, junto ao time da LD, em fato, estudando alguma possibilidade de engargalhamento, com baixo CAPEX, seria muito interessante, mas, enfim, ela é uma fábrica para, no limite, aí, algo como 600 mil e tal, mas o mais importante é o seguinte, ela está operando muito bem, com um nível de qualidade de 100%, que é uma coisa totalmente inesperada, qualidade em grades de celulose solúvel. Tem esse cenário aí com dólar mais alto, que também favorece o resultado da LD. E então, em termos de qualidade, de operação, estabilidade do time e tal, a fábrica vai muito, muito bem. Então, eu diria que agora os ajustes finos, nós, inclusive, temos uma nova administração na LD a partir do início do primeiro semestre desse ano, uma pessoa bastante experiente, que veio, inclusive, do time aqui da Dex também. Temos todo um processo muito maduro e eu diria um processo muito bom, e as perspectivas de mercado são muito boas também para a celulose solúvel. Quanto ao tema da Suzano, acho que vocês deveriam perguntar à própria Suzano, né? Mas eu diria o seguinte, da nossa parte, a operação Suzano é uma operação no nível dos acionistas da Lenzing, que por sua vez é a nossa acionista. Então, em tese, não tem assim, uma relação direta. A Suzano, a gente sabe exatamente como jornais, obviamente a gente tem excelentes relações com a própria Suzano, temos muitos projetos, inclusive florestais, tem coisa que é feita conjuntamente, é uma relação de muitos anos, a gente vê com muito bons olhos a vinda dela no cap table da Lenzing, mas essa é uma estratégia da Suzano que vai acontecer para frente e tal, a gente acredita, é uma empresa que tende a contribuir, acho que ela pode contribuir muito bem com a Lenzing, lá, uma empresa bastante experiente no Brasil e que conhece a fundo o mercado. Não afeta nossas relações aqui, como diz, nós temos uma relação de sociedade com a Lenzing. Se a Lenzing muda, digamos assim, os seus acionistas de referência com a entrada da Suzano, a gente vê com bons olhos, mas não muda a estratégia, não muda nada na estratégia da LD aqui, tá certo? A gente também não tem previsão nesse momento de um projeto de expansão. Esse projeto de expansão em Minas Gerais, onde está, ele pode ter alguma operação de bottleneck ou algo como esse tipo, mas não de expansão, não cabe uma nova planta de celulose solúvel no local. Então, eu diria o seguinte, é uma operação societária acima da Lenzing e que não deve afetar nada absolutamente nada na estratégia da LD. E eu lembro que também afeta muito menos qualquer estratégia nossa da nossa participação na LD, porque afinal de contas, lembre-se que nós temos contratos aí de 20, 25 anos, toda a produção vendida da LD, então é uma fábrica e uma operação logística. Então, a gente espera realmente resultados consistentes. Nós estamos fazendo movimentos no sentido de melhorar custos, de melhorar, inclusive, custos financeiros. O Francisco tem trabalhado bastante nisso. Então, a gente vê com muito bons olhos. A gente acha que essa operação, tudo aquilo que a gente planejou dela lá atrás, ela vai entregar aí, sem dúvida nenhuma. E como tudo está vendido, vamos dizer assim, são preços internacionais e tal, é muito importante que a gente tenha muito controle de custo e produtividade, e esse front está caminhando muito bem.
Tá certo. Muito obrigado, Antônio. Pode deixar que a gente vai perguntar para a Suzana também, porque que a questão é interessante. Abraço. Vocês procuram o meu amigo Beto lá, que ele está novinho no cargo, então ele está afiado para responder isso para vocês. Guilherme, obrigado pelas perguntas. Em respeito ao tempo, a gente já avançou um pouquinho. Eu ia só passar a palavra na sequência para o Antônio para as últimas considerações, agradecer a participação de todos a call, e a gente, obviamente, coloca o time de RI para disposição se alguma pergunta não for respondida aqui durante a call, e agradecer o interesse e a participação de todos, tá? Pessoal, obrigado. Obrigado a todos pela participação. Acho que teve oportunidade de esclarecimento aí de ordem mais geral, e como o Francisco falou, nós estamos aqui à disposição. A gente está animado e trabalhando nos vários frentes aí para melhorar cada vez mais nosso resultado e fazer com que ele seja consistente com a estratégia de longo prazo que sempre norteia a gente aqui. Um abraço, obrigado a todos. Bom dia. Tchau, tchau, gente. Obrigado. A videoconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.